Olá, nós somos alunos de Engenharia da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e hoje a gente vai resolver um exercício referente à estipulação da temperatura em uma placa de interpolação usando a linguagem Python. Isso tudo é do módulo 5 do nosso curso de Cálculo Numérico para Todos do professor Aníbal Azevedo. Se você ainda não conferiu, vai aparecer um card aqui em cima que vai redirecionar vocês para lá. Se você ainda tem alguma dificuldade ou quer aprender ainda mais com a linguagem Python, tem o curso do nosso professor também, chamado Python para Todos, que também vai aparecer um card aqui em cima. Então é isso, vamos lá. Então, aqui no problema, a gente vai estimar a temperatura em uma placa de interpolação. Para isso, a gente vai ver pela programação adiante que a gente vai começar com os pontos x1, x2, y1, y2 e os f's correspondentes. O f de x1, y1, o f de x1, y2, o f de x2, y1 e o f de x2, y2. E aí a gente quer achar esse ponto intermediário que vai mostrar a temperatura nesse ponto de f de xi, y1i. Para isso, a gente vai fazer 3 interpolações. Primeiro, a gente vai fazer uma interpolação aqui usando os pontos de cima, para achar esse ponto médio aqui, f de xi, y1. Depois, a gente vai usar os pontos de baixo para achar o ponto médio, f de xi, y2. Por fim, a gente vai usar esses dois pontos médios que a gente achou de cima e de baixo, vai fazer uma interpolação entre eles para achar o ponto médio, f de xi, y1, e, por fim, achar a temperatura, que é a resolução do problema, que é o que a gente quer. Então, aí, como o problema é resolvido à base do RA, a gente usou essa programação, pegando os números do RA e, assim, gerando opções de parâmetros para a resolução do problema, por base dessa programação. Usando esses dois números de RA, o 197700 e o 230916, a gente conseguiu esses resultados da função x e y para a resolução do problema. Então, agora, antes da programação, é bom que eu faça uma explicação bem simples. Porque no começo, nós vamos apenas alterar os valores de x. Isso porque o y1, como podemos ver aqui, vai ser o mesmo desse valor. Então, aqui nós vamos apenas pegar o valor de x1, somar o valor de x2 e dividir por 2 para encontrar esse ponto médio, que seria a primeira interpolação. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, porém, o y vai ser o y2 e aqui também, certo? Então, vamos novamente mexer apenas com x1 e x2, fazendo a soma e dividindo por 2 para encontrar este ponto. Nós chegamos que seria um xi. Agora, neste ponto aqui, nós vamos ter um xi fixado e vamos mexer com o y1 e o y2, certo? Então, para isso, nós vamos fazer y1 mais y2 dividido por 2, de forma que nós chegamos nesse ponto f, onde temos um xi e um yi. Bom, então aqui para a programação, inicialmente a gente vai definir a equação de Lagrange. Vai ser definido por esse def inter p Lagrange, e os nossos pontos vão ser xp, x, y e o grau da nossa interpolação. Vamos dar, como inicialmente, o nosso yp como zero. Yp vai ser sempre os nossos dados de y de acordo com a interpolação. Então, nós vamos ter que a nossa interpolação vai depender de duas variáveis, do k e do j. Sempre que k e j forem diferentes, vamos ter, então, que nosso p vai ser definido como p vezes xp menos x0 de j, dividido por x0 de k menos x0 de j. E aí, esse nosso p vai ser multiplicado pelo nosso y0 de k e somado ao yp, para obter um novo yp. Então, essa equação vai ocorrer diversas vezes e vai se tornar um yp. Aí, agora, inicialmente, vamos ter que obter 3 interpolações, certo? Então, a primeira vai ser feita com x1, com o nosso x0 sendo x1 e x2, o nosso y0 sendo x e w. O nosso xp, então, ou seja, o nosso ponto em x da interpolação vai ser a nossa média de x1 e x2. E o nosso ponto em y vai ser dado pela nossa interpolação, que vai depender que vai ser o xp, o nosso x0, y0 e o n. Assim é que esse print vai nos printar essa primeira interpolação. E aqui vamos usar esse t para construir um gráfico. Então, nosso yt, que é um vetor zero, vai ser colocado as nossas variáveis, que vão ser dados aqui por esse y de t ponto append. E esses PLTs aqui vão plotar o nosso primeiro gráfico da nossa primeira interpolação. Aqui, agora, posteriormente, vamos fazer a nossa segunda interpolação. Nosso x0, você pode ver que manteve x1 e x2, porque vai ser a média, novamente, que foi feita no caso anterior.
A única coisa que vai mudar vai ser o nosso y0, que agora a interpolação vai ser feita dependendo dos valores de y e de z. Então, aqui o nosso y2, yp2, vai ser a nossa interpolação de Lagrange, nossa equação da interpolação de Lagrange, que foi feita lá no comecinho, dependendo dos parâmetros de xp, x0, y0 e n. E aqui, com esse print, vai nos mostrar o valor de xp obtido e o valor de yp2 obtido. Aqui, igualmente ao anterior, vai ser mostrado o gráfico, certo? E por último, vamos fazer a interpolação entre os nossos dois resultados de YP obtidos, nosso YP1 e nosso YP2. Então, aqui o nosso x0 agora vai depender de y2, e o nosso y0 vai depender de YP de 1, que foi obtido na primeira interpolação, e o nosso YP de 2, que foi obtido na segunda interpolação. Então, o nosso XP vai ser a média de y1 e y2, e o nosso YP, novamente, é a interpolação de Lagrange, dependendo das variáveis XP, X0, Y0 e N. Lembrando que N é o número do nosso grau, certo? Que foi definido como 1. Aqui o print para apresentar novamente a nossa terceira interpolação, o T para apresentar o gráfico, e aqui o gráfico que vai ser mostrado de acordo com as nossas variáveis. Então, aqui nós podemos ver que o x da interpolação é x1 mais x2 dividido por 2. Então, aqui nós vamos falar que x e y, eles vão ficar em uma matriz tipo 30, e depois aqui outra de 30. Z é a interpolação de Lagrange desses valores, certo? E aqui eu estou apenas pedindo para ele fazer o gráfico, que a gente vai poder ver mais para baixo. Bom, aqui então temos nossos gráficos plotados, certo? Para o RA 197700, tivemos 3 gráficos, assim como para o nosso outro RA. E eles foram dados aqui o valor de XW, certo? Obtendo um valor de interpolação, e para os nossos valores de Y e Z, obtendo outro valor de interpolação, e esses nossos dois valores de interpolações, mostrados pelos pontinhos verdes, foram interpolados entre si e gerados um último valor de interpolação, que é o nosso valor final. Do mesmo modo, foi feito para o RA 230916, que foram obtidos também 2 pontinhos verdes, que são as 2 interpolações, feitas pelos valores já dados pelo programa, e esses 2 pontinhos verdes foram interpolados entre si, gerando um outro pontinho verde, que foi o nosso valor interpolado final. E ainda a programação gerou esse gráfico em 3D do primeiro RA que a gente usou, 197700, e também do outro RA 230916, gerou esse gráfico em 3 dimensões. Então, gente, essa é a nossa programação. Aí eu vou passar aqui rapidinho para vocês darem uma olhada. Lembrando que ela está no final dos slides também. E aí que a gente vai rodar com vocês, para vocês olharem ela funcionando. Outra RA. Não, aqui esse é o link da nossa programação do Google Colab, e essa foi a bibliografia que a gente usou. Muito obrigada e até a próxima.